Fala pessoal, eu sou o Parma e hoje eu vou mostrar pra vocês como eu fiz um Mario Kart voador. Fala pessoal, Parma aqui outra vez. Hoje a gente tá com um negócio diferente, hoje eu tô animado, tá? Hoje eu vou despertar novamente o meu lado aeromodelista. É um hobby que eu gosto bastante, desde os meus, 5 anos, 6 anos de idade. Eu sempre fui envolvido com isso e eu sempre gostei. Foi o que me introduziu aí nesse mundo de construir as coisas, projetar, resolver as coisas eu mesmo, tá? Mas faz aí pelo menos uns 8 a 10 anos que eu não vou, que eu não construo nada e por conta de falta de espaço, de mudança, enfim. Mas vamos lá, hoje a gente vai mudar isso daí, tá? Já fiz vários projetos, tem aeromodelo gasolina, tem aeromodelo elétrico, aeromodelo que eu construí do zero, eu fiz todo o projeto, e aeromodelo também que eu comprei o kit, enfim, tem de todo jeito, cada um com a sua particularidade aí. Mas eu lembro que em todo esse tempo, um que chamou muita atenção aí, pelo menos despertou a curiosidade do pessoal na pista toda vez que a gente levava e chegava para voar, foi um projeto que não é o mais complexo, não é o mais difícil de fazer, o mais demorado, não é o projeto mais caro, muito pelo contrário, é dos mais baratos que tem, e não é um projeto que voe muito bem, já adianto isso aqui. Você tem que ter uma mão aí, já não é simples para qualquer um pegar e sair voando, tá? Mas é algo que não tinha jeito, toda vez que a gente chegava lá, alguém já perguntava, ficava interessado, e quando a gente começava a voar, aí acabava, era todo mundo parando para olhar, porque realmente é algo que o pessoal não está acostumado a ver. É o nosso Mario Kart, tá? Quem nunca aí na sua infância se divertiu num Nintendo 64 jogando aí um Mario Kart, Super Mario, enfim. Eu acredito que a grande maioria aí que está assistindo vai se identificar com isso, tá? Então eu lembro na época, se eu não me engano, acho que foi lá para 2013 por aí, eu peguei uma planta que já existia, já circulava aí na internet, de um kart voador. E adaptei na época, desenhei até a parte do Mario para se transformar aí num Mario Kart. Hoje já tem planta, já tem até kit sendo vendido aí direto com o Mario no kart já. Vamos lá, hoje então eu vou trazer vocês aqui para perto do quadro para explicar mais ou menos como funciona, mostrar que realmente é bem simples aí na parte da construção. E aí depois a gente vai seguindo e vai conversando junto aí, acompanhando esse mais novo projeto aí do nosso canal. Vamos lá então, pessoal. Agora a gente tá chique, a gente tem uma lousa aqui para explicar os desenhos extremamente técnicos aqui que a gente fez. Vamos lá para ver, eu sou um artista, fiz esse Mario demoníaco aqui, ó. Basicamente são duas peças que vão sustentar aí o avião, ou o kart, como você queira. Essa vai ser a base, tá? Em cada uma das extremidades vai estar ligada uma roda, nessas medidas. Como a planta está tudo em polegada, eu mantive aqui em polegada, a gente tem uma régua em polegada aqui, facilita para a gente cortar já e manter fielmente o tamanho, porque essas coisas não foram feitas para voar, então qualquer milímetro que você erre aí na hora de fazer, com certeza não vai ficar mais fácil para voar, pode ter certeza que ele vai ficar extremamente mais difícil, tá? E já não é dos mais fáceis. Essa base, ela vai ter aí, como eu disse, uma roda em cada extremidade, tá? Nessas extremidades traseiras, esse aqui vai ser como se fossem os comandos da asa e do profundor, é o que a gente chama aí no aeromodelismo de elevons, tá? Ela vai atuar tanto para o avião subir e descer, quanto para o avião virar no próprio eixo, aí essas duas partes separadas, tá? Esse aqui vai ser o nosso estabilizador vertical, tá? O nosso leme do avião. É uma peça que vai vir aqui bem no centro, tá? Vai ser conectado o motor na frente e na traseira, o que seria aí esse motor, né, do kart, vai atuar como leme, que é o que direciona o avião aqui, virando aí nesse sentido, tá? As rodas estão aqui nessas medidas e agora a gente vai mostrar os materiais que vão ser usados. Para os materiais, então, basicamente aí, o que a gente vai usar vai ser o que a gente chama de Depron. Depron é uma espécie de isopor um pouco mais denso e é vendido em chapas, tá? Chapas
você pode encontrar em qualquer lugar, no Mercado Livre, enfim. Mas também tem uma outra opção, que eu lembro lá atrás, quando começou com esse negócio de aeromodelo elétrico, era relativamente difícil de achar um Depron de boa qualidade. Mas isso daqui, as famosas aí formas de pizza, sei lá se é esse o nome, mas é usado aí para frios, enfim, a qualidade é muito boa, ele é bem flexível, muito leve, fácil de moldar, então é bom para trabalhar também. Então, no começo eu usava esse daqui, e eu vou estar usando nessa construção também, tá? Vão ter aí as chapas de Depron realmente, de 4 milímetros, mas em algumas partes aí, para eu estar até economizando um pouco de peso, porque nesse tipo de projeto o peso é essencial, eu vou estar fazendo com esse aqui, que seria um Depron de 3 milímetros aproximadamente, só que bem mais leve. Além do Depron, a gente vai precisar aí dos reforços, tá? Eu já tinha essas varetinhas aqui de fibra de carbono, são mais leves, mais rígidas um pouco, mas não tem problema nenhum se você usar vareta de fibra de vidro, aquelas de 2 milímetros, 1.8, elas dão conta do recado também, vocês vão ver ao longo da construção aqui a função que elas vão ter para travar toda a estrutura, tá? Então aqui a parte de fibra, aqui a parte de linkagem, para linkar o aeromodelo aí, como quem mexe com isso já está acostumado. E fita, bastante fita aí. A gente vai usar essa fita tanto para prender as partes móveis que vão estar se mexendo, como eu falei aí no final aí do estabilizador horizontal e vertical. É importante que seja uma boa fita para ter bastante aderência, porque é uma parte onde vai sofrer bastante estresse aí e corre o risco de soltar se você usar qualquer fita, tá? A gente vai começar agora a cortar os principais formatos. Vamos lá e pau na máquina. Bora então para as rodas. As rodas a gente tem que fazer certo, tá? Não tem muita margem para erros grotescos aqui. A gente tem que fazer a roda aí com o centro bem localizado, porque senão se ficar fora de eixo aqui vai ficar pulando, não vai andar legal a hora que estiver no chão, tá? Então nada mais é aí do que as duas laterais sendo aí envolvidas por essa faixa que vai completar aí na largura, tá? Na parte de dentro eu cortei esses pedacinhos de madeira balsa que vão estar servindo de reforço bem onde essas varetinhas de fibra de vidro vão estar se encaixando. Assim mesmo, depois de bater, pular, enfim, decolar, pousar, vai manter no lugar e não vai ficar saindo ou quebrando aí essa parte.
Bom, então aqui eu adiantei já a parte das rodas, terminei já de fazer todas elas, estão aqui aguardando. Fiz o esqueminha para poder rodar livre, peguei um tubinho aqui e coloquei até o final, onde eu vou fixar esse tubo no carro e o resto vai rodar livre lá dentro. Fiz esse finalzinho aqui com linha de costura e super bonder para segurar no lugar. E aí então, já comecei os esboços aí do nosso Mario, tá? Se eu tivesse aqui uma impressora e tal, talvez daria uma facilitada, mas eu tô sem impressora agora e eu resolvi tentar fazer um negócio do tamanho certo, no modelo que ficasse legal. Então eu peguei algumas imagens e eu mesmo fui desenhando numa folha de papel mais ou menos do mesmo tamanho, uma silhueta do Mario dirigindo. Feito isso, eu recortei os principais contornos para poder passar para a chapa de Depron. Então vou mostrar mais ou menos como é que tá ficando. Aqui, se você for olhar, esse aqui foi o molde inicial, onde eu fui rabiscando no papel até achar mais ou menos um formato que ficasse bom, tá? Feito isso, eu passei para cá, para a chapa de Depron. Fiz todos os contornos principais, fazendo aí toda a silhueta, o recorte. Desse lado ainda não fiz. E o próximo passo vai ser vir com a caneta para a gente poder estar fazendo a pintura. Vou usar essas canetas permanentes mesmo, tá? Famosa caneta de marcar CD aí. Então, vamos acompanhar e ver como é que fica aí depois de pronto. Então, nosso Mario pronto, nosso Mario bonitinho aí, já aqui com o montante do motor colado na frente, colei com cola quente, só cola quente. O segredo é você deixar uma boa área de contato. Coloquei mais duas chapinhas de Depron aqui do lado, tá bem firme. E agora, finalmente, eu vou começar a montar isso daqui, juntar todas as peças, primeiro colocando o nosso Mario aqui em cima, travar certinho, depois essas duas sainhas laterais aqui vão ajudar a travar toda a estrutura e por fim as rodas. Estrutura finalizada, nosso Mario pintadinho, bonitinho, já com as rodas no lugar, montante do motor aqui, o nosso motorzinho aqui atrás que vai ser o leme. Se vocês observarem aí, as rodas de trás elas estão fixadas no elevon, porque a hora que eu der o comando para subir, ele vai abaixar a traseira e facilitar aí na aerodinâmica, tá decolando. Agora a gente parte para eletrônica, é a parte mais rápida dessa construção e não tem segredo aí para quem já mexe com aeromodelo elétrico, vai ver que é um esquema bem simples. Peguei tudo coisa do meu bacião aqui das velharias, as coisas de quando eu voava aí, de uns 10 anos atrás, mas pelo que eu testei tá tudo funcionando. Só precisei comprar uma bateria nova, que bateria não tem jeito, e hélices que ainda não chegaram aí, porque o plástico acaba ficando mais quebradiço e hélice não dá pra brincar. Então o que eu vou estar usando? Um receptor 2.4, vou estar usando um motor 2822 com um ESC de 20 amperes, dois servinhos de 9 gramas, eles vão ficar mais ou menos aqui na frente para ajudar no centro de gravidade. E a bateria, que é uma bateria de 3 células, 800 mAh. Vamos partir então para finalizar, montar toda essa eletrônica, linkar
porque eu tô doido para ver como é que isso daqui vai voar. Bom, pessoal, saímos da oficina, viemos aqui para fazer o teste final. Acabei encontrando esse lugar mais aberto, com um pouco de fio, mas nada que atrapalhe muito. Um sol desgraçado aqui, mas vamos testar. Terminei toda a eletrônica. Se vocês se interessarem aí, quiserem fazer um também, quiserem ver o que foi usado, todos os links estão aí embaixo na descrição. Tá? Só dá uma olhada, todos os servos, motor, controlador de velocidade, bateria, só dá uma olhadinha aí embaixo, tá? Então, agora eu acho que é a hora da verdade. Esse vai ser realmente o primeiro voo, não tá trimado, não tá regulado, não testei nenhuma vez ainda. Então vocês vão ver aí em primeira mão o que vai acontecer. Ô, Marinho! Agora sim! Tá ventando pra caralho, então não facilita. Mas o Mário tá voando. Vamos levar ele lá pra cima agora. Pouso suave, nem parece que ele é um monstro para voar. Bom, pessoal, então por esse vídeo é só. Gostei demais de voltar aí a mexer com esse mundo do aeromodelismo. Gostei que ele voou. Na primeira eu achei que não fosse dar muito bom não, viu? Mas foi só trocar o elastiquinho aqui do salva-hélice que ela ficou mais firme e deu tudo certo, tá bom? Então, se vocês estão gostando aí do material do canal, se inscrevam, já deixa o like aí se você gostou. E se você
tá interessado para saber o que vem pela frente aí, toda semaninha tem um vídeo novo, então vale a pena aí se inscrever e já ativar o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. Segue a gente também aí nas redes sociais, agora com o Instagram. Não é tudo que dá pra gente postar em vídeo compilado aqui no YouTube, então lá tem bastante coisa, outros projetos que eu fiz tanto dentro do aeromodelismo quanto para casa, alguns que foram documentados em foto e tudo mais, então se você quiser ver um pouco além do que a gente mostra aqui, segue a gente lá, @Oficina do Parma no Instagram. Então, por hoje é só, valeu e até mais!